Granjeai amigos. Bom dia, amigos. Bom dia, amigas. Nós vamos fazer essa leitura desse livro, né? Psicografia de Franciscano Xavier e a releitura pelo Espírito de Emmanuel. Ele facilita bastante essas releituras para nós, que é uma forma de analisar semanticamente os ensinamentos morais de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E eu falo com clareza porque são espíritos iluminados, espíritos discípulos de Jesus, né? Seguidores de Jesus de a longa data, né? Companheiros de trabalho de Jesus. Então, a gente pode falar com segurança, porque existe também na nossa materializado também os estudos de análise de discurso, do quais nós fizemos parte e angariamos algum conhecimento a respeito do que é uma releitura e também do que é uma leitura analisando um ensinamento de Jesus, ou de qualquer outro texto, como na política, na ciência, ou em outra área do saber, né? Lógico que nós não vamos adentrar áreas que não faz parte do nosso currículo acadêmico, mas naquilo que é o nosso currículo acadêmico, nós temos, digamos assim, a autoridade de fala. Então, nós vamos passar hoje, sempre com o viés político, certo? Sobre o ensinamento que Emmanuel vai dizer, aliás, Jesus vai dizer a Lucas, né, que está gravado em Lucas, no capítulo 16, no item 9, que ele vai falar assim: granjeai amigos, né? Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Vamos entender como que Emmanuel nos traduz esse ensinamento de Jesus. Ele diz assim: se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, ou seja, as nossas encarnações passadas, tá, gente? Eu estou falando para pessoas que aceitam a questão da reencarnação, porque a nossa linha política e religiosa e científica é a respeito da lei da reencarnação. Pretérito profundo, profundo vai estar remetendo às nossas pretéritas reencarnações. Chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provém da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais à disposição dos seus caprichos procede da injustiça. Veja bem, então ele está dizendo para nós o seguinte, que todo esse conhecimento que nós vamos angariando, acumulando de todas as nossas encarnações, de todos os nossos tempos aqui na Terra, né, que são curtíssimos, né, às vezes 40 anos, às vezes 60, às vezes 80, mas nós angariamos alguma coisa porque nós não retrogradamos na lei da reencarnação, na lei da encarnação, nós só evoluímos, certo? Então, todas as possibilidades que nos felicitam estão, digamos assim, acrisoladas a esse nosso passado existencial de tantas outras vidas. E em conhecimento e saúde também provém disso. O que nós fizemos no passado vai dizer o que nós temos de doenças ou de saúde hoje, né? E tudo provém da bondade de Deus. Porque é Ele o misericórdia, é Ele que nos dá uma nova chance. Depois de errarmos tanto numa existência, é Ele que nos dá a chance de voltarmos aqui e corrigirmos os nossos erros. Ou aumentar os nossos erros, né? Digamos assim, aumentar mais karmas para as próximas encarnações, com mais dificuldades ainda do que é hoje. Tanto na posição financeira como na posição de saúde física e mental. À disposição de seus caprichos, procede da injustiça. Ou seja, tudo aquilo que vem de dor hoje, de percalços financeiros e de toda outra ordem, provém do fato de termos procedido com injustiça em encarnações precedentes. Não nos cabe particularizar, e sim deduzir que as concepções do direito humano se originam da influência divina. Veja bem, por isso que eu estou sempre repetindo aqui, repetindo, que não podemos separar a religião, os ensinamentos morais do Cristo, e não é nem religião, né? Porque eu digo sempre aqui para vocês que eu não concordo com religiões, porque religião é o homem que faz. E o homem faz a seu bel prazer, o bezerro de ouro lá, de que Moisés falava, né?
ele faz a seu bel prazer. Ele é o ditador de como que vai ser a sua religião, certo? E isso é muito errado, isso é uma injustiça, porque a justiça é aquele que deixa o homem livre para ele crer em Deus da forma como convém o seu coração. Não nos cabe particularizar, ou seja, eu não posso particularizar os ensinamentos cristãos. Não posso colocar ele dentro de uma caixinha religiosa, como se fosse minha posse. A posse que eu tenho é o conhecimento que ele me dá, para que eu esclareça uma forma de compreender esse ensinamento. Isso é uma particularidade da minha personalidade, ou da personalidade de Emmanuel, ou da personalidade de Chico, mas nunca geral, nunca, nunca de uma seita, uma doutrina, uma religião. Kardec nunca impôs nada a ninguém. Se você pegar 5 obras dele, você não vai ver nenhuma imposição lá. A não ser a parte de cuidado que nós temos que ter, porque nem todos compreendem ainda e nem todos estão aptos a viverem numa convivência fraterna, pensando apenas em fazer caridade ao próximo. Porque até a caridade é complicado de fazer aqui neste mundo de provas e expiações que nós estamos. Deduzir que as concepções do direito humano se originam da influência divina, não nos cabe particularizar e sim deduzir que as concepções do direito humano se originam da influência divina. Por que os direitos humanos têm origem lá nos ensinamentos divinos? Daquelas fontes que realmente vieram de Deus, como os 10 mandamentos de Moisés, a vinda de Jesus aqui, os ensinamentos morais de Jesus, e depois, por último, como Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos nunca foi do Espírito, tá? Primeira obra é dos Espíritos, então não é particular de ninguém. Por isso que nós não endeusamos Allan Kardec, porque ele deixou bem claro, não é minha a doutrina, é dos Espíritos do Senhor, os enviados do Senhor. E aí está todo o contexto moral desses ensinamentos. E aí, então, ele diz, não convém particularizar. Eu não posso particularizar o que não é meu. Não sou eu que crio esses ensinamentos. Então, eu não posso particularizar. Eu posso propagar para o bem daqueles que têm boa vontade e querem realmente entender e compreender. Porque quanto a nós outros, todos nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Porque enquanto... É por isso que eu digo, as injustiças, elas vêm todas do poder econômico, todas do poder do centrão, digamos assim, hoje aqui no Brasil, né? Falando aqui no Brasil. Se for falarmos da política externa, de pessoas egocêntricas, megalomaníacas, prepotentes, como o Trump e outros mais, né? E então, reconhecer nossa vagarosa evolução individual, de sair do egoísmo feroz para o amor universalista, que é o que Jesus pretende quando ele vem à Terra nos ensinar os princípios morais do direito humano, certo? Então, vocês verificam que o judiciário, o legislativo e o executivo precisam caminhar juntos dentro de uma moral cristã sólida. E não para si, particularmente para, digamos assim, um ministro X, um ministro Y. O ministro não pode ter pessoalidade. Não pode ter pessoalidade. Já está lá na Constituição, impessoalidade. O ministro não pode ter político preferido. Por isso que eu admiro o Alexandre de Moraes, porque no julgamento do Bolsonaro eu assisti na íntegra, ele foi imparcial. Porém, no julgamento de Lula, na época da Lava Jato, não foi pessoal, foi o Moro que inventou tudo aquilo lá. Por quê? Porque esse grupo bolsonarista já estavam atuando por baixo dos panos
para derrubarem o Lula, porque se eles não derrubassem o Lula, eles não ganhariam a eleição. E aí, então, tem esse Bolso Master, tem toda a questão dessa forma de usurpar o dinheiro público já existia no golpe da Dilma. Então, para vocês verem que é uma engrenagem muito grande, não dá para falar aqui em 20 minutos. E depois tem os especialistas dessa área que falam, né? Eu não preciso estar falando aqui. Eu prefiro, digamos assim, me preocupar mais com o lado moral que esses políticos deveriam ter. Qualquer político, eu não estou falando porque eu sou favorável hoje ao Lula, porque eu não vejo outra forma de sairmos desse ranço que é o bolsonarismo, então por isso que eu defendo o governo do Lula hoje. Mas ele não é perfeito, ele não está bem, principalmente porque o Centrão, o Congresso é todinho do Centrão, é todinho do bolsonarismo. Então, jamais que ele vai conseguir fazer um governo como ele queria. E assim mesmo ele vai lá e ainda consegue negociar com Alcolumbre e com Mota, né? O que a gente percebe assim que é uma capacidade superior de superar o próprio egoísmo, o próprio achismo, o próprio conhecimento que ele tem de direito político, de direito humano, né? Para poder, né? Como ele mesmo disse, para poder não permitir que a direita, essa extrema direita, porque a direita, eu já disse aqui que muitas pessoas da direita são pessoas capazes e moralmente instruídas, e eu já até citei o nome deles aqui em outra gravação, porque é para essas pessoas não pegarem mais o poder. E é o que nós queremos também. Por quê? Porque eles quase destruíram o país em 4 anos. Imagina se pega 8. Então não podemos deixar essas pessoas voltarem ao poder. Então, egoísmo feroz para o amor universal. Porque isso é devagar, gente. Isso é devagar, isso é devagar. É de uma encarnação para outra, não vai acontecer em uma encarnação. Por isso que nós temos que ter paciência. Se o governo do Lula não é perfeito, não é perfeito por causa de Y e X e outras letrinhas do alfabeto que a gente não vai enumerar aqui. Bastará recordar nesse sentido que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. As guerras, gente. Conquistas cruéis, tanto no sentido religioso, no sentido de um ideal esquisito que a gente nem sabe para que serve, que é o do pessoal do Oriente, né? Que eles não são cristãos e nem se abrem para o cristianismo, né? Mas eu também não vou falar aqui porque todas as pessoas dentro da doutrina cristã de Jesus têm direito a se regenerarem, a progredirem, a evoluírem, a reencarnar. Porque Jesus disse: nenhuma das ovelhas do meu Pai ficará fora do aprisco. Então, nós temos certeza que Jesus, portador do poder divino de Deus, nosso Pai, não quer que nenhum de nós, por mais que nós tenhamos errado, fiquemos de fora disso que ele fala aqui, né? Nós vamos sair do egoísmo feroz para o amor universal. E da iniquidade, ou seja, dos erros, das injustiças, das transgressões, para uma justiça real, né? Então, isso tudo que nós já temos hoje, de bonança, digamos assim, é a conquista secular, desse que vem, como Allan Kardec diz, a evolução não dá saltos, ela vai de passo em passo. E a ignorância é tão grande desses princípios morais de Jesus que acontecem essas conquistas cruéis. Não importa quanto vai morrer, importa que eu ganhe, atinja o meu objetivo. Que nem Trump agora, né? Toda essa pressão que está fazendo em cima do Brasil, para quê? Para que o Bolsonaro ganhe a eleição. Porque sendo da direita, está favorecendo a ele. E vai favorecer de que forma? Os Estados Unidos vai mandar aqui dentro. Nós vamos ser empregados dos Estados Unidos. Toda a nossa riqueza vai para lá. Não fica aqui conosco. Não será distribuída essa renda entre nós. Então, essas questões a gente tem que tomar cuidado, a gente precisa pensar e parar com essa coisa de que a religião não pode se misturar com política, porque nós temos que ser santos dentro da religião. Gente, que hipocrisia! Jesus dizia sempre:
hipócritas, hipócritas, até quando eu hei de estar com vocês? Por quê? Porque é hipocrisia, gente. Porque eu sofro preconceito dentro da religião por ser da esquerda, porque todas as pessoas, ou um grande número de pessoas dentro da doutrina espírita são de direita, porque acreditaram na fake news aí de que Chico Xavier tinha falado isso. Mentira! Chico Xavier não disse que Bolsonaro seria o cara que ia resolver o problema do mundo. Ele nunca disse isso. Porque quando nós recebemos uma informação do plano espiritual, nós temos que olhar por décadas, por séculos às vezes, e não por aquele momento atual que nós estamos vivendo. Então precisamos estudar mais e compreender mais pelas entrelinhas e não falarmos mais bobagem, fake news espírita, fake news cristã, fake news evangélica. Não podemos mais continuar aprovando essas sandices de pessoas que se acham no direito de determinar como que é a religião das pessoas. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores. Servos dissipadores. O que é dissipar? Dissipadores da fake news? Da mentira? Que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. Ou seja, aqueles que falam que bolsonarismo foi lá uma previsão de Chico Xavier, que mentira, mentira. Não foi isso que Chico Xavier disse. E não se mostra à altura da mordomia. O que é a mordomia? É daquilo que Jesus disse, desapegue, ou seja, o meu jugo é leve. Seja realmente uma pessoa moral, ética, justa, politicamente correta. Por quê? Porque aí então você vai receber a bênção da paz, da paz. E materialmente, aquilo que você merece pelo que você faz, materialmente falando. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel. Todos esses políticos corruptos que assolam o nosso país, desviando milhões e milhões para as contas pessoais, para as campanhas dos municípios, com o aval dos nossos prefeitos, das nossas câmaras estaduais, das nossas câmaras municipais, todos esses políticos são servos infiéis. São corruptos, são ladrões e são desviadores do que Jesus nos entrega para que nós possamos ter uma vida fraterna e saudável. E aí ele diz assim, convidando-nos à fraternidade sincera para que através dela encontremos o caminho da reabilitação. Quando nós fazemos esse trabalho de caridade, que eu já disse aqui para vocês, que nós vamos no centro espírita toda semana, nós não vamos lá porque nós já somos santos, nós não vamos lá porque nós já somos preparados, capazes de dissipar todo o mal. Não é isso, é porque é uma escola, a doutrina espírita é uma escola que nos educa, nos educa. Há mais de 3 décadas atrás, quando eu não estava nessa escola, quando eu não estava inscrita nessa escola, eu cometi o mesmo erro que todos cometem. Os mesmos erros que todo mundo comete. A diferença entre eu e as outras pessoas é que eu sempre tive uma consciência de que, digamos assim, consciência não, eu sempre tive uma espiritualidade muito clara. Eles falavam muito claramente comigo qual que era o caminho que eu tinha que seguir. E eu sempre obedeci, né? À medida do possível, à medida da minha compreensão, eu sempre obedeci na íntegra. E aí, então, isso é que faz com que a gente se reabilite, certo? Então, ele diz assim, o mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Veja bem, quando ele aconselhou-nos a granjear amigos, esse nosso trabalho de caridade faz com que dentro da doutrina espírita nós vamos conquistando, muito particularmente, muito no silêncio, alguns amigos sinceros e verdadeiros. Algumas pessoas que realmente têm um coração de caridade e que nos aceitam com todos os defeitos que nós temos. Porque, sinceramente, eu estou há 35 anos dentro do movimento espírita, que é cristão, que só trabalha as leis morais do Cristo, e mesmo assim eu sofro muito preconceito lá dentro.
Eu não vou contar aqui detalhes, mas a semana passada, por exemplo, eu fui convidada a me retirar da minha reunião do estudo da mediunidade por causa do preconceito da diretora, da dirigente do trabalho. Então, ela me convidou, literalmente, com todas as palavras, a me retirar, a não fazer mais parte do grupo. E essa é a terceira vez que isso acontece comigo. Então, quer dizer, fica muito claro o assédio moral dentro da religião, certo? Mas isso não é uma coisa que nos interessa, certo? Porque são coisas que fazem parte da ignorância dos dirigentes de mesas mediúnicas dentro da doutrina espírita. Não são verdadeiramente cristãos ainda, mas vão ser, com certeza, porque estão dentro de uma escola reformadora, né? O mestre aconselhou-nos a granjear amigos e a dilatar ciclos de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Porque eu tenho certeza absoluta que eu posso ter sido expulsa da mesa mediúnica, mas os espíritos que trabalham na direção daquela mesa, eles são simpáticos ao meu posicionamento. Porque eu defendo o cristianismo, eu defendo a moral cristã, eu não defendo religiões e nem pessoas que se apossam da religião como se fossem elas os dirigentes maiores, os que são portadores de todo o conhecimento, né? Se no passado espiritual é sombrio, né? Doloroso, buscamos simplificar, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da subida áspera e redenção. É áspero, gente. Não pensem vocês que me assusta essas coisas, que me atormenta. Antes de eu receber o laudo de quem eu sou e do que eu sou e do porquê eu sou, que foi em janeiro deste ano, eu ficava acrisolada a essas limitações de cala a boca, dentro do meu próprio movimento, dentro da minha própria crença. Eu ficava, por quê? Porque eles me calavam a boca, porque eu achava assim, não, eu realmente devo carregar aquela coisa, né? Por minha culpa, minha máxima culpa, eu vou calar minha boca, né? Mas não é assim, não pode ser assim. Cristo não quer assim. Ele morreu na cruz por dizer é isto que é a verdade, é isto que é moral, é isto que é ética, e ele foi morto pelos poderosos do momento, os sacerdotes dos templos farisaicos, certo? Judeus. Então, se no nosso tratado, no passado, né, se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos lá ontem. E face, por quê? As injustiças nós cometemos ontem, nós cometemos nas nossas pretéritas encarnações. Por isso que nós viemos muito limitados, até mesmo na capacidade de conhecimento, porque usamos mal a nossa inteligência lá no passado, usurpando o direito dos outros de serem até mesmo religiosos e terem uma fé honesta. Tivemos lá ontem, e faça imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. A justiça divina, que está para todos nós a todo momento, a todo instante na nossa vida, ela está presente nas nossas vidas. E, no entanto, as pessoas, por preguiça de se melhorarem, de se inscreverem numa escola cristã, e não importa qual a escola, pode ser evangélica, pode ser católica, pode ser espírita, espiritualista, até as pessoas que estão lá nas crenças afro, elas são boas, elas são honestas, elas querem a melhoria do seu irmão e praticam o bem quando compreendem realmente a moral cristã. Então era isso que nós queríamos falar hoje e nós procuramos falar mais rápido para que não fique tão longo o nosso discurso. Mas, digamos assim, eu sempre aconselho, porque os vídeos que eu assisto, né, eu sempre às vezes assisto por 2 vezes, 15 minutos, 10 minutos, e depois eu dou continuidade, porque o YouTube, ele para aonde você parou, depois é só você clicar lá novamente e dar continuidade. Que a paz, né, a paz na política se estabeleça e que nós continuemos com uma pessoa segura, experiente e muito capaz, como Lula, de segurar esse momento que nós estamos vivendo, de pressão de país estrangeiro por influência de pessoas irresponsáveis, inescrupulosas e bandidas que nós temos dentro do nosso país, que são os bolsonaristas.